Bom dia, pessoal. Como é que estão? Tranquilos? Bater um papo com quem está aí fazendo exame de OAB e concurso público, tá? Então, agora parei para tomar um café e estava vendo aquela notícia sobre as prisões que estão acontecendo essa semana. Não que isso não seja importante, tem a sua importância evidentemente. Agora, para vocês que estão aí no momento de estudo, tá? Tendo que estudar para primeira fase da OAB, tendo que estudar para concurso público, vejam, o momento é de se dedicar ao estudo das leis que estão saindo, principalmente para enfrentamento da pandemia no nosso país. E a lei número 14.010, ela veio faz uma semana, amanhã ela faz uma semana de vigência, tá? Ela completa uma semana de vigência. É a lei que trata de forma emergencial e transitória sobre vários aspectos importantíssimos do direito privado nacional. Aspectos como prescrição, decadência, sociedades empresariais, direito de arrependimento no Código de Defesa do Consumidor, uso capião, condomínios edilícios, concorrência empresarial, pensão alimentícia, prisão civil por pensão alimentícia, inventários, revisão de contratos, despejo e mexe até nas regras dos aplicativos de transporte. Então assim, o que eu tenho para dizer para você é, se você está nessa pegada de concurso, se você está querendo ser aprovado na primeira fase da OAB, veja, dedique o seu tempo àquilo que te importa nesse momento. E o que te importa nesse momento é o estudo de leis como esta, que serão cobradas de você logo ali na frente. Essa lei aqui é um prato cheio para um concurso, tá? Para uma primeira fase de concurso, para uma primeira fase de OAB. E eu vou explicar isso tudo numa aula que eu estou preparando agora, com esse material que eu imprimi aqui, tá? Então tá tudo aqui, ó. A lei tá toda já aqui anotada por mim, eu estou preparando a aula para vocês. Vai no nosso canal lá, Responsabilidade Civil na Veia, agora nesse fim de semana para você aproveitar. Mas eu queria trazer uma ideia que me surgiu aqui, também envolvendo aí os concursos, exame de OAB e a posição em que você que está fazendo a primeira fase da OAB agora, você que está fazendo o concurso agora, a posição em que você está colocado agora. Porque eu estive colocado nessa posição há quase 20 anos atrás e eu adotei uma postura e eu penso que essa postura é adequada para você conquistar os seus objetivos nesse momento da sua vida. Então, qual foi a ideia que eu tive e eu resolvi trazer para você aqui? Eu fui convidado essa semana agora, tive o imenso prazer de ser convidado a escrever um artigo sobre o pacote anticrime. E eu tô aqui, tá, matutei, pensei, e eu falei, bom, agora está na hora de eu ir atrás de alguns livros, né? Busquei na internet, hoje a gente tem muito material na internet, só que eu preciso dar uma densidade nisso aí, por meio de obras clássicas do direito penal, processual penal. E eu fui lá na biblioteca que eu tenho lá onde eu trabalho, lá no fórum, tá lá a minha biblioteca. Então eu fui buscar os livros, os clássicos, para a gente poder usar. E eu fui lá buscar os clássicos e estão aqui. Eu resolvi trazer para vocês aqui para falar sobre dois deles. Dois. E por quê? Para contextualizar a sua situação aí de concurseiro, tá? E dar uma ideia, qual é a minha ideia de como você deve se posicionar nesse momento da sua vida. Então os livros que eu busquei lá, aqui busquei o Manuel Gonçalves Ferreira Filho, Comentário à Constituição, busquei lá o Capês, Processo Penal, busquei lá o NUT, Pacote Anticrime, busquei o Magalhães Noronha, Clássico, Direito Penal, busquei o Mirabete, Processo Penal, busquei o outro do Magalhães Noronha, busquei o José Afonso da Silva, Constitucional, busquei o Nelson Hungria, Direito Penal, busquei um caderno aqui da nossa Escola Paulista da Magistratura, nosso Código Penal aqui, busquei as nulidades do processo, da ADA, do Scarance e do Antônio Magalhães, busquei do Lauri Atucci aqui os direitos e garantias do processo penal brasileiro e busquei também aqui outro do Basileu Garcia. No meio dessa busca desses livros aqui que eu vou usar para escrever esse artigo, eu encontrei aqui dois livros que me chamaram a atenção pela maneira como duas pessoas que trabalham comigo estão posicionadas nesse momento de vida. E eu pensei, eu sempre faço isso, eu procuro sempre que eu vou a uma biblioteca, nesse caso era a minha, eu sempre procuro pensar um livro e dedicar a leitura de alguém que trabalha comigo, alguém que está ali comigo no dia a dia, né? E eu pretendo ajudar essa pessoa, né? Incentivar essa pessoa no objetivo dela, no objetivo acadêmico dela daquele momento. Eu
pego um livro, entrego na mão e falo, olha, isso aqui é importante para você, foi importante para mim, eu penso que seja importante para você, leia. E depois a gente conversa sobre o assunto. Eu tenho duas pessoas que trabalham comigo, eu tenho dois assistentes. Tem um assistente que trabalha comigo no meu trabalho, na minha carreira pública, que é concurseiro, e eu tenho uma assistente pedagógica que trabalha comigo na minha área acadêmica, que está fazendo doutoramento, tá? Então está escrevendo a tese dela de doutorado. Então vejam, são dois momentos completamente diferentes na vida de uma pessoa, tá? Essas duas pessoas, esses dois assistentes, eles estão em etapas da vida completamente diferentes. Um quer passar num concurso público, um quer passar num concurso público, quer ser juiz, quer ser promotor e está estudando para isso. A outra, a assistente, ela é professora, ela está no ramo acadêmico, ela está terminando o doutorado dela, então o viés dela é teórico, é acadêmico, é um viés voltado para a área de docência. Pois bem, eu puxei dois livros lá e eu queria comentar com vocês sobre um deles aqui. Para a minha assistente pedagógica, ela me solicitou essa semana, a gente estava debatendo, a gente estava assistindo a entrevista do ministro Barroso, do Supremo, sobre ativismo judicial. Tem também uma entrevista dele com o professor Marco Antônio Villa, muito boa entrevista, uma entrevista franca, uma entrevista excelente, busquem aí, né? Então, a gente falava sobre ativismo judicial e eu falei, olha, o melhor livro que eu já li sobre ativismo judicial, que vai ao ponto, não é? É o Ativismo Judicial, é o livro do professor Elivaldo da Silva Ramos, né? Que é uma tese apresentada na USP, se eu não me engano, né? No Largo de São Francisco, e eu trouxe esse livro aqui para oferecer a leitura dela. E vou passar para ela isso aqui. Então isso aqui, esse livro sobre ativismo judicial, ele tem uma pegada mais acadêmica, uma pegada que vai ajudar a assistente na hora dela elaborar o doutorado dela. Eu vou conversar sobre esse livro aqui depois com vocês, uma excelente obra, uma obra-prima, só que a gente vai conversar sobre ela em uma outra ocasião. Hoje, como eu disse, eu estou falando com você aí, que é concurseiro, que quer passar na primeira fase do exame da OAB, principalmente, eu estou falando aqui com quem está nos concursos públicos. E lá, no ano de 2001, eu estava no 5º ano da faculdade, eu estudava de noite e de manhã. No segundo semestre eu frequentei ali o cursinho do professor Marcato, frequentei lá o cursinho do professor Marcato, e dentre excelentes professores que havia lá, dentre vários renomados professores que nós tínhamos lá, tinha lá o professor Flávio Augusto Monteiro de Barros. Tá? Então assim, eu já quero ressalvar o seguinte, o professor Flávio, a essa altura da vida, ele nem sabe quem eu sou, tá? Então eu não estou aqui para fazer propaganda de ninguém, eu não quero saber de nada, tá? Eu estou fazendo uma indicação como professor, tá? Como professor que quer ajudar você aí a ser escolhido, a ser sempre escolhido nos concursos públicos, tá? Essa é a nossa ideia, é trazer aqui ideias, trazer maneiras, formas, técnicas para você ser sempre escolhido nas provas da sua vida, seja na faculdade, seja na OAB, seja no concurso. A ideia é trazer um conteúdo para você estudar, porque essa é a única forma que tem de você ser escolhido. Essa é a única forma, não tem outra. Então não adianta, pessoal, falar para você que existem outras maneiras, que basta você sonhar, que você tem que ter vontade. Você tem que estudar, você tem que abrir o livro e você tem que estudar. Não existe outra forma. Então, assistir vídeos também é muito bom. Ontem mesmo eu assisti 2 lives, uma seguida da outra, às 9 da manhã e às 10 da manhã, tá? Só você ligar o Instagram aí e ele vai te notificar de uma live que acabou de começar, então você já entra na live, se aquilo for interessante para você, você já absorve aquele conteúdo, fica com aquilo na sua cabeça, vai gravando, vai decorando algumas coisas. Por exemplo, a lei que nós vamos estudar amanhã, veja, essa lei aqui, não adianta alguém vir com um papo para você, se alguém vier com esse papo, não acredita porque não é verdade, tá? Essa lei aqui, por exemplo, você vai ter que decorar alguns pontos dessa lei aqui, tá? Essa lei tem alguns marcos temporais, uma meia dúzia de marcos temporais que dizem, olha, é a partir daqui que tal coisa funciona, ou é antes daqui que tal coisa funciona, ou é até o dia 30 de outubro de 2020 que acontece tal coisa envolvendo despejo, envolvendo locação, envolvendo direito de arrependimento, envolvendo inventário, envolvendo prisão alimentícia,
prisão por dívida alimentícia. Então, assim, são vários marcos temporais, tá, para os reflexos jurídicos dessa lei frente à pandemia em vários institutos do direito privado, tá, que vão desde a concorrência empresarial, condomínios edilícios, atuação do síndico, assembleias gerais ordinárias nas sociedades, etc, etc, etc. Então, assim, são vários institutos de direito privado, né, que foram atingidos por essa lei aqui e, pior, em vários momentos. Então nós temos desde o dia 1º de fevereiro, é um marco. Então tem institutos que foram atingidos desde antes do dia 1º, tem institutos que foram atingidos depois do dia 1º. Existe também um outro marco importante que é o dia 20 de março, tá passado agora. Um outro marco importante é a entrada em vigor da lei, 12 de junho. Um outro marco importante é o dia 30 de outubro, então só aí eu já falei 4, 5, tá? E ainda existem algumas disposições a respeito de isso acontece até, por exemplo, o fim da pandemia. E a gente vai ter que ver qual que é o marco do fim da pandemia e qual foi o marco do início da pandemia. A lei escolheu o Decreto Legislativo 6, tá, do Congresso Nacional. Eu discordo sobre esse decreto, eu discordo que a lei tenha como parâmetro o Decreto Legislativo número 6. Eu vou dizer com o que eu concordo, qual é o marco que deveria ser para mim. Seria a portaria ministerial do Ministério da Saúde número 188, né? 188 do Ministério da Saúde, que eu vou demonstrar nessa aula qual é a data dela. Para mim, é o Ministério da Saúde que tem autoridade no Brasil para dizer quando a pandemia começou, quando os reflexos da pandemia no Brasil tiveram início, inclusive jurídicos, e até quando esses reflexos serão sentidos no nosso país. Seria o Ministério da Saúde, o órgão, a autoridade administrativa brasileira responsável por dizer isso. Não o Decreto Legislativo número 6. Mas foi a lei disse, é o Decreto Legislativo número 6. Então eu vou dizer qual foi a data dele, né, até o dia 20 de março passado. Vai estar tudo na nossa aula de amanhã, canal Responsabilidade Civil na Veia. Peço que você entre lá, faça a sua inscrição e ative o sininho lá para receber o nosso conteúdo. Mas, para encerrar, eu estava dizendo aqui do livro do professor Flávio Augusto Monteiro de Barros. Então, lá no cursinho que eu fiz em 2001, junto com a faculdade, eu tive aula com esse exímio professor, não é? Que foi promotor de justiça, foi juiz de direito, depois me parece que fundou o próprio cursinho dele. Eu não fiz aula, não sou professor no cursinho dele, tá, pessoal? Eu não sei nem como é que tá isso, tá? O que me chamou a atenção? O que me chamou a atenção foi esse livro aqui, ó, veja. Foi esse livro aqui. Olha como que ele tá aqui, ó. Olha como que esse livro tá. Presta atenção nisso. Olha como que esse livro tá, pessoal. Presta atenção nisso aqui. Esse livro aqui, ele foi responsável, tá? Esse livro aqui, ele foi responsável por me levar, tá? Também outros estudos, tantos, tá? Foi, dentre outros livros que eu usei esse aqui, tanto que ele tá todo despedaçado aqui, saindo da capa. Foi um dos livros que eu usei para passar nas provas que eu fiz, tá? Para passar nas provas de OAB, prova de concurso público, tá? Eu usei isso aqui. E por que eu trouxe esse livro aqui? Eu trouxe esse livro aqui pelo seguinte. Eu separei ele, como disse, para o meu assistente que é concurseiro, e esse livro, ele reúne duas qualidades que são importantíssimas nesse momento que você está de concurso público. Duas qualidades que são importantes, fundamentais. E quais são? Ele, ao mesmo tempo que é uma obra densa, né, que é uma obra que analisa a parte geral do direito penal de uma forma aprofundada, né, nessa parte do direito penal que é a mais importante dele, né, que é a teoria geral do crime e a teoria geral das penas, que está tudo aqui, do artigo 1º ao artigo 120 do Código Penal, que está tudo aqui. Tá? E ao mesmo tempo que ela é uma obra densa, aprofundada, né, ela é uma obra didática, como é a característica do próprio professor, né? Porque eu tive aula com ele, então eu posso falar isso. E ao mesmo tempo que ela é didática, ela é uma obra, vamos dizer assim, ela é uma obra quase que, ela vai ao ponto. Eu não posso dizer que ela é uma obra sumária, que ela é uma obra resumida do tema, mas ela é uma obra que definitivamente ela vai ao ponto. Então, não haverá aqui grandes discussões, grandes divagações, né? Você não será levado aqui, através da leitura dessa obra, a discussões que
transbordem do concurso público que você está fazendo. Tá? Discussões que vão além da prova que você terá que enfrentar logo a seguir. Então, ela não é nem um resumo, tá? Que eu também não considero adequado a leitura de um resumo para esse momento de concursos públicos, mas também não é uma obra do Basílio Garcia, não é uma obra do Magalhães Noronha, o próprio professor, ele vai fazendo a citação desses clássicos. Então, ele traz aqui Nelson Hungria. Então, esses clássicos, eles ficam para quando você for examinar o direito penal de uma forma mais aprofundada. Você for fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, não é? Na sua vida prática mesmo, você for enfrentar um tribunal do júri amanhã ou depois, não é? Uma advocacia criminal de peso, dar uma sentença, fazer um parecer ministerial, etc. Veja, então essa obra aqui, ela é realmente para mim, ela é uma obra-prima, né? Ela é uma obra-prima, estou sendo redundante aqui, ela é um material fantástico realmente para quem está nesse seu momento de fazendo seus concursos, fazendo seu exame da OAB. Portanto, a mensagem que fica é: presta atenção no que você está fazendo agora no seu estudo. Estuda agora o que você precisa estudar, tá? E essa indicação bibliográfica aqui hoje, repito, professor Flávio Augusto Monteiro de Barro, essa indicação aqui certamente, eu não tenho nenhuma dúvida, vai trazer imediatos resultados para você, para que você não seja excluído, para que você seja escolhido de verdade nas provas em que você está fazendo. Porque a ideia é essa. A ideia é que você seja escolhido. Você tem que ser escolhido. Tá? Você tem que ser escolhido. Não adianta. Não dá para ficar tomando pau em prova toda hora. Tem que ir para a prova para passar nela. Tá? Tem que preparar. É lógico que se você estiver logo no início, estiver incipiente ainda no seu estudo, ok. Agora, uma hora, você tem que ir para a prova e falar: eu vou para passar nessa prova. Tá? Então, essa obra aqui, ela é mais um instrumento de auxílio para que você seja escolhido nas provas que você vai fazer. E presta atenção, pessoal, sempre sendo escolhido, sempre. Busca ser escolhido, sempre. E como você vai conseguir isso? Estudando. Pega os livros aí, ó. Pega os livros e estuda. É assim que você vai conseguir, tá? Pega a lei, olha aqui, ó. Pega a lei, pega os livros, senta e estuda. É dessa forma que você vai conseguir. Não acredite em outras formulações. Não acredite em outras técnicas. Não há outras técnicas. A única técnica para você ser escolhido no exame de OAB e nos concursos públicos é o estudo, é a obtenção de conhecimento. Então esse era o recado de hoje, tá? Sobre a lei número 14.010, regime emergencial e transitório de direito privado na pandemia, sai a aula aí nesse fim de semana no canal Responsabilidade Civil na Veia, tá? Professor Wendel, tá? Tô gravando a aula amanhã para vocês, com uma semana de vigência da lei, tô preparando a lei, o estudo hoje à tarde para gravar a aula amanhã. Peço que você durante o fim de semana acesse a aula aí, aproveite o conteúdo, inscreva-se lá no nosso canal, tá? Habilita o sininho lá, porque a gente teve aquele probleminha lá de habilitação do sininho. Então habilita o sininho e faz rodar para quem interessar esse vídeo aí, para os seus colegas de concurso, para os seus colegas que estão tendo alguma dificuldade na hora de passar no exame da OAB, tá? E qualquer dúvida nós estamos sempre à disposição. Estamos aqui para ajudar você na obtenção dos seus resultados, sempre gerando conhecimento para você ser escolhido na sua vida. Um abraço, até a aula do fim de semana, boa tarde e até a próxima. Valeu!